eu sou Teacher Delvia Fox e você do 8º ano vai aprender comigo hoje English. O nosso conteúdo será Comparative and Superlative Adjectives, os adjetivos que são comparativos e superlativos. A gente vai aprender um pouco a comparar e, claro, a elevar o nível dessa comparação. Mas antes da gente começar, monte o seu time de estudos. Cadernos, celular ou computador e, claro, o nosso dicionário. A nossa dica de hoje ela vai ser aí a música Imagine, de John Lennon, o Beatle, que fez essa música belíssima aí que está em Libras. Dá uma pausa, curte a música, a tradução e volta aqui para a gente começar. Ok, nós iremos ver adjectives, adjetivos que são qualificadores que expressam algum valor daquilo que é comparado. E nós temos aí duas formas, ou comparar ou aumentar o nível dessa comparação. Dentro disso, olha só na tela esses filmes. Para você, qual é o melhor entre eles? Qual é o mais divertido? Qual é ou seria o mais popular? Qual é o mais chato de repente? Vamos pensar. Segue aí a próxima opção para você começar a refletir. Então temos aí dois jogos, Free Fire e Among Us. Para você, qual é o melhor dos dois? E se não joga, testa para poder depois opinar melhor. Entre Nescau e Toddy, qual é o melhor? Qual é de repente mais popular? Qual é o mais caro? Vamos pensando. Segue aí a próxima sequência. Entre Batman vs Superman, para você, entre os dois, qual é o melhor? Qual é o mais forte? Qual é o mais poderoso? Qual é o mais inteligente entre os dois? Ok. Então vamos pensar entre Marvel e DC. Qual é o melhor entre os dois? Qual é o seu super-herói favorito? Então é isso que a gente vai fazer um pouquinho na nossa aula de hoje. E agora, entre passinho, brega e forró, entre esse grupo aí musical, qual é que você acha que é melhor, o mais divertido, a dança mais legal? Fica aí para você pensar entre vocês para a gente poder dar um start na nossa aula. Então, os adjetivos que a gente tem aí são os comparativos. Compare one thing, person, action with another. Você pode comparar uma coisa, pessoa ou uma ação entre outra. E o superlative, compare somebody or something with the whole group. Você pode comparar alguém ou uma coisa com um determinado grupo em comum. Então vamos ver como é que rola a regra para esses dois. Então vamos ver como é que ficam as regras para esses dois. Então vejam aí primeiramente os exemplos, né? O comparative. Eu vou usar o adjetivo tall, né? Mais alto ou alto. Então tem aí a sentença: She's taller than me. Ela é mais alta que eu. Pode ser que vocês tenham um amigo, a mãe ou irmã que se encaixam muito bem nesse exemplo. E aí a gente tem o superlative para um determinado contexto. Recife is more than expensive than Camaragibe. Recife é maior que Camaragibe na questão de extensão. Para a gente pensar, eu trouxe para vocês do comparativo 4 regras básicas, tá? Então a gente vai analisar alguns adjetivos que eu trouxe e como é que fica esse adjetivo quando ele se torna um comparativo, né? Então você vai precisar ter esse adjetivo para comparar com uma pessoa ou uma coisa e a estrutura dele muda um pouco, tá? Então a gente tem aí nessa primeira coluna short adjectives, os adjetivos que são mais curtos, são palavras mais curtas, os adjetivos terminados em Y,
os adjetivos com 2 sílabas ou mais. Então, para cada um deles tem uma regra. Eu escolhi aí 6 para nós utilizarmos como exemplo. Então, a gente vai primeiro a tradução. Cheap, barato. Small, né? Menor. Funny, divertido. Early, cedo. Cedo no sentido de você acordar ou ser algo mais precoce. Interesting, interessante e popular, popular. Esses são os adjetivos comuns, mas quando eles viram comparativo ou comparativos, eles ficam igual ao que está aí em vermelho. Eles recebem ao final de sua estrutura algumas palavrinhas que dão esse sentido de comparação. Então, se eu quero dizer que algo é mais barato que uma outra coisa, esse adjetivo fica cheaper. Ou seja, cheap, barato, cheaper, mais barato que um outro produto ou pessoa, dependendo do contexto. A gente tem aí smaller, se é algo menor que alguma outra coisa, esse comparativo fica aí desse jeito, smaller. Se eu quero comparar algo que é mais divertido que funny, fica funnier. Se é algo que é mais cedo que alguma outra coisa, ele fica earlier, né? Mais cedo que algo. Quando esse adjetivo ele tem 2 sílabas ou mais, ou seja, a palavra de fato mais extensa, ele recebe à sua frente more. O adjetivo ele não sofre alteração. Então, por exemplo, se eu quero dizer que algo é mais interessante, fica como tem aí na tela. More interesting. Se eu quero dizer que algo é mais popular, comparar, né, que a gente está vendo, ele fica more popular. Percebam aí que no final eu coloquei a palavrinha than. Sempre esse comparativo vai precisar vir com essa palavra than, que quer dizer do que, posto que eu estou comparando um adjetivo com a outra coisa, pessoa, né? Então fica cheaper than, mais barato que, smaller than, menor que, funnier than, mais divertido que, earlier than, mais cedo que, e aí a única coisa que muda abaixo é os adjetivos que têm 2 sílabas ou mais. Ele recebe more à sua frente. Então fica more interesting than, mais interessante que, e claro, more popular than, mais popular que. Então a gente vai ver isso na prática para que você entenda melhor. A última regra é os adjetivos que são irregulares, ou seja, que são diferentes dos anteriores que eu mostrei em questão de regra. Os 3 que eu escolhi foi far, good e bad. Far, longe, good, bom e bad, ruim ou mal. Quando eu vou comparar, esse adjetivo ele passa a ter uma modificação completa para se tornar um comparativo. Então, se eu for comparar que a um lugar é mais longe que, esse far ele passa a ser farther ou further, que a tradução é a mesma, né? E claro, lembrando de aplicar o than posterior a esse comparativo, né? Farther than ou further than, mais longe do que ou mais longe que. Se eu quero dizer que algo é melhor que, eu não vou usar good. Esse good ele passa a ser better. Então fica better than. Por exemplo, I'm better than you. Sou melhor que você, claro, no sentido positivo. Ou se eu for má, ao invés de ficar bad, fica worse. Eu sou pior que você. I'm worse than you. Eu sou pior que você. Abaixo eu trago uma sugestão para a gente compor a sentença de uma forma mais fácil.
Então fica aí a fórmula basiquinha que a gente vai ver repetida nas próximas telas. Então tem aí ó, o subject, sujeito, né, a pessoa que eu vou falar, ou pronome. O verbo to be no presente, eu trouxe aí em parênteses, se vocês perceberem, a forma contraída. E claro, o comparativo, mas a coisa que eu quero comparar, ou a ação que eu quero comparar. Para entender melhor, a gente vai observar a próxima tela. Então, olha aí. Esses foram os exemplos que a gente viu anteriormente na imagem, né? Entre Todd e Nescau, a gente vai fazer a comparação. Então, vê a formulinha que está em azul, né? Sujeito, o verbo to be para cada pronome, no nosso caso a gente vai usar o is, o comparativo, que a gente está vendo aí a questão de preço, no caso ele fica barato, o than, mas o objeto que é uma coisa que eu quero comparar em relação a outra. Então a sentença ela fica assim, ó, Todd is cheaper than Nescau. Todd é mais barato que Nescau. Não sei como estão os preços, mas serve para ilustrar. Então vamos ver o próximo. Em relação aos filmes que a gente viu, como exemplo, tem aí, ó, Madagascar is funnier than Frozen. Se a gente for pensar, Madagascar é mais engraçado, é mais divertido que Frozen. Tem dois objetos comparados e aí eu utilizei o funny, adjetivo, e quando ele passa a ser comparativo, ele sofre essa alteração, como tem um exemplo na tabela, né? Fica funnier. Vamos ver o próximo. Como é que vocês acham, então, que fica a sentença, utilizando o comparativo aí, more, popular, mais popular, entre um e outro, vendo Marvel DC. Nós podemos, então, criar duas sentenças como exemplo. Vou dar aí um tempinho, pausa a aula, para você ver como é que pode ficar aí, a gente confere o gabarito. Então, olha aí como ficou os exemplos que a gente viu, né? A gente pode mesclar entre um e outro, criando duas sentenças. Marvel is more popular than DC. A Marvel é mais popular que a DC, ou vice-versa, né? DC is more popular than Marvel. Então vejam que a gente cria essa sentença dentro da fórmula que eu mostrei. Sujeito, verbo to be, no presente, o comparativo e o than, e o objeto e a sentença desse mesmo jeitinho. Pegando agora o outro exemplo, a gente tem aí Free Fire e Among Us, e o comparativo que a gente vai usar vai ser o funnier. Então, como é que fica a sentença? Pausa a aula, faz do jeito que está aí e a gente vai conferir o gabarito logo mais. Olha aí, ó. Conferindo, a gente tem Among Us is funnier than Free Fire. Among Us is funnier than Free Fire. Tem o que o joguinho Among Us é mais engraçado ou divertido que Free Fire. Lembrando que você pode fazer uma sentença ao inverso disso, caso você goste mais de um que de outro jogo, ok? Então, dá uma pausa, respira, que a gente vai seguir para a próxima sequência com os superlativo. Mais uma vez, vou mostrar para vocês 4 regras básicas, seguindo a mesma lógica dos comparativos na questão dos exemplos utilizados. Então, a gente tem aí, ó, short adjectives, adjetivos mais curtos, os adjetivos que terminam em Y, os adjetivos com 2 sílabas ou mais, e na outra tela, a última regrinha. E nós vamos utilizar como exemplo os mesmos adjetivos que vimos anteriormente, né? Cheap, small, funny, early, interesting e popular. Quando a gente quer elevar o nível de comparação para os superlativos, a regra ela muda um pouco. Ao final de cada um, percebam aí em destaque que eles recebem ST no final ou IST no final, e ao invés de more, como era nos comparativos, a gente usa must, que seria bem mais do que
a coisa que a gente vai comparar. Então, por exemplo, cheap, barato, fica cheapest, tipo mais barato ou muito mais barato. Small, ele fica smallest, né? Bem menor, sabendo que small é menor, ou pequeno, ou curto, né? A gente tem aí o funny, ele fica funniest, ele é bem mais divertido. E early fica earliest, bem mais cedo. No interesting, a gente tem more interesting para comparativos e most interesting para superlativos. Então, o superlativo ele ganha um grau a mais dentro dessa comparação e o most popular, ele é o mais popular de todos, ou seja, de todos, bem mais popular. Dentro disso, a gente vê a última regra para os adjetivos irregulares, far, good e bad, que vimos anteriormente. E aí, ele acrescenta a sua estrutura final, mudando um pouquinho, né? Farthest, que seria mais longe ou bem mais distante. Good, para aumentar, ele fica best. Se eu digo you are the best, você é o melhor de todos, né? Um nível bem maior. E o bad, ele fica worse, que seria bem pior mesmo. Dentro disso, o superlativo ele tem uma regrinha extra que a gente vai ver aí abaixo, né? You can use the, você pode usar o the, que a tradução seria o, a, o, os, as, antes desses superlativos. Vendo aí o exemplo abaixo, que é a sugestão de composição de sentença, a sentença vai seguir a mesma lógica anteriormente. Então, eu já trago um exemplo para vocês verem aí. Então, a gente tem, ó, Among Us is the funniest game. Em relação a todos os outros o Among Us é o mais divertido. Então, a gente elevou o nível da comparação. Então, vamos seguir a próxima tela. Dentro disso, eu trago 3 filmes. Frozen, Madagascar e, claro, Batman vs Superman. Para vocês, dentro desse grupo, qual seria o mais popular ou qual seria o melhor? A gente tem aí popular e best. Vão pensando, dando a opinião de vocês. E, claro, a gente está aqui apenas usando exemplos. Seguindo a próxima tela, a gente tem aí o exemplo, né? Sempre lembrando da gente colocar o the no início dessas sentenças. Então, a sentença fica assim, tá? Lembrando que é só um exemplo e você pode mudar o filme conforme a sua preferência. Então, eu coloquei assim, Batman vs Superman is the most popular movie of the group. Em relação ao grupo que eu mostrei, Batman vs Superman, ele é o mais popular, tá? O filme mais popular. Por isso que, inclusive, o verbo to be ele fica as, que a gente está se referindo a um filme e não a Batman vs Superman. Ok? Vamos seguir aí o próximo exemplo. Dentro disso, olha só onde a Era do Gelo foi parar. Então, a gente tem aí, ó, a nossa fórmula de sentença para o superlativo. A gente tem o sujeito, subject, o verbo to be no presente. Para o filme a gente vai usar is. A gente tem o the, que tem que ser usado antes do superlativo. O superlativo em questão, no nosso caso, seria o best. E, claro, movie. Em relação aos 3 filmes que a gente viu, a Era do Gelo é o melhor filme, conforme o exemplo, né? Ice Age is the best movie. Ele é o melhor filme. Então, para a gente fechar com Frozen, a gente tem aí como é que fica. Então, Frozen is o espaço animation. Ele seria aí a melhor animação entre os 3 filmes comparados, por exemplo. Olha aí como ficou. Frozen is the best animation. Então, a gente comparou em relação, por exemplo, a Madagascar ou a qualquer outro filme de animação. Frozen, conforme o exemplo, seria o
melhor. Então vamos ver mais na sequência. Quem é que seria em relação a comparativo, em relação ao superlativo, o melhor, né? The best, o pior, de repente, dança, né? Worst. Ou como é que a gente faria aí para montar um comparativo e montar um superlativo entre esses três estilos musicais. Vamos seguir. Então, para a gente formar o comparativo agora e o superlativo, eu trouxe uma caixinha aí pré-montada de sentenças onde a gente pode comparar um e outro e aí vocês podem brincar com esses elementos, né? Então eu tenho aí, ó, passinho is, comparativo. Qual é o comparativo que a gente usa conforme a tela anterior? Is, then brega. Então passinho é algo em relação ao brega. Brega is, algo em relação, then, passinho. E mais abaixo a gente vai usar os superlativos. Passinho is, melhor que, dance ao pau, melhor dança de todas em relação ao grupo de 3. Ou abaixo, brega is, é o melhor ou pior, dance of the group, dança em relação ao grupo, e a gente pode misturar em relação às demais. Então vamos ver como é que ficou esse pré-gabarito. Se você respondeu dessa maneira, está correto. Então a gente vê aí, ó, passinho is better than brega. Passinho é melhor que brega. Isso aí como exemplo. Você pode de repente achar o contrário. Brega is better than passinho. Brega é melhor que passinho. Ou de repente você colocar o forró aí no meio para fazer a comparação entre os três. Isso entre comparativos. No superlativo abaixo a gente tem aí, ó, passinho is the best dance of all. Em relação aos três, passinho é a melhor dança de todas. E abaixo a gente tem aí, ó, brega is the best dance of the group. E o brega é a melhor dança entre aquele grupo que a gente viu de 3. A gente pode utilizar o forró no meio para mudar um pouco o exemplo e você pode praticar aí no seu caderno, ok? Vamos seguindo. Em resumo, a gente viu aí os comparativos, né? O comparativo a gente pode comparar uma coisa, pessoa ou ação com outra. E no superlativo a gente pode comparar alguém, alguma coisa com determinado grupo, como a gente viu nos exemplos recentes. Então, o que a gente aprendeu hoje? Comparativos e superlativos adjetivos. Então você pode pegar os seus estilos musicais, os seus jogos, artistas de uma maneira geral e treinar a partir dessa aula para fazer várias comparações. Eu sou Delvia Fox e você, por favor, fique tranquilo e, claro, protegido em casa e a gente se vê na próxima. Bye, bye!